Boa tarde. Nosso grupo é composto por Ana Lívia Dionísio, Camila Vitória, Isabela Leocádio e José Rafael. O nosso grupo irá falar sobre os fundamentos da cinemática escalar, parte 1. Referencial, repouso e movimento. O referencial é o ponto a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Ou seja, é a partir do referencial que nós fazemos as outras observações, e dependendo dele, nós teremos a conclusão de se um determinado corpo estará em movimento ou não. Um corpo está em repouso em relação ao referencial quando sua posição não muda em relação ao referencial. Um corpo está em movimento em relação ao referencial quando suas posições mudam em relação ao referencial. Com isso, podemos afirmar que um corpo estará em repouso em relação ao referencial quando não houver variação na distância entre os corpos. Já a questão do movimento em relação ao referencial, esse movimento ocorrerá quando houver variação na distância. A partir dessas concepções de referencial, nós podemos entender que o movimento e repouso são conceitos extremamente relativos, pois o que está em movimento para um observador em determinado referencial pode estar em repouso para outro observador e vice-versa. Se pegarmos a Terra como referencial, podemos dizer que os prédios, as cidades, os países, tudo está em repouso. Porém, se o Sol for tomado por referencial, a Terra e tudo na superfície possuem movimentos. Aqui nessa situação, nós iremos ver um exemplo envolvendo uma ciclista, uma bicicleta e um fotógrafo. Em relação ao fotógrafo que tirou a foto, pegando o referencial sendo o fotógrafo, a ciclista e a bicicleta estão em movimento, pois o fotógrafo vai estar aqui parado tirando a foto e a ciclista e a bicicleta juntos irão passar, ocorrendo aqui a variação da distância entre eles. Já em relação à ciclista, sendo referencial a ciclista, a bicicleta está em repouso e o fotógrafo que tirou a foto está em movimento. A bicicleta estará em repouso, pois elas ficarão lado a lado a todo momento, não haverá a variação da distância entre elas. Já o fotógrafo, quando a ciclista passar aqui na bicicleta, o fotógrafo vai ficando para trás. Aí vai ocorrer a variação da distância entre eles. Nessa situação, a gente percebe como essa questão de movimento e repouso é super relativo, pois depende do referencial que nós tomamos na situação. Agora vamos resolver essa questão com essa tirinha da Turma da Mônica. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Lá vai o ás do skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Agora vamos analisar as alternativas. Primeira, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Segundo, Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Terceira, em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Estão corretas A, apenas a primeira, B, primeira e segunda, C, primeira e terceira, D, segunda e terceira e E, primeira, segunda e terceira. Agora vamos começar a analisar as afirmações. A primeira
afirma que Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Mas, como sabemos, Cascão não pode estar em movimento em relação ao skate, porque Cascão está ali a todo momento em cima do skate e não ocorre nenhuma variação da distância. Então, Cascão em relação ao skate está em repouso. Já Cascão em relação ao Cebolinha está realmente em movimento, porque Cascão vai passando com o skate e vai se distanciando do Cebolinha. Então, ela está errada porque o Cascão não encontra-se em movimento em relação ao skate. Ele está em repouso em relação ao skate. Segunda afirmação. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Essa questão aqui está exatamente correta. Essa questão aqui é que nem naquele exemplo que eu dei do ciclista, que aqui no caso, Cascão e o skate estão a todo momento juntos e não há variação da distância entre eles. Então, eles estão, Cascão em relação ao skate está em repouso porque não ocorre variação da distância entre eles. Esse segundo fato, levantado aqui também na afirmativa, na questão, que Cascão encontra-se em movimento em relação ao amigo Cebolinha, também é verdadeiro, porque é aquela mesma situação que Cascão passa aqui por Cebolinha e Cebolinha fica aqui para trás e vai ocorrendo a distância entre eles, que caracteriza uma situação onde ocorre movimento. Terceira, em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Aqui nós temos outra afirmativa totalmente correta, pois se nós tomarmos um referencial fora da Terra, Cascão sempre vai estar em movimento, porque a Terra tem vários movimentos relacionados a ela, como o movimento de rotação e translação. As coordenadas da Terra estão constantemente mudando. Então, em relação a um referencial fora da Terra, Cascão sempre estará em movimento. Após esta análise das afirmações, nós concluímos que a primeira se trata de uma afirmativa falsa e a segunda e a terceira estão corretas, são verdadeiras. Então, a letra correta seria a letra D. A segunda e a terceira afirmativa são as corretas. Trajetória é o percurso realizado por um determinado corpo no espaço, com base em um sistema de coordenadas predefinido. A trajetória pode variar para cada observador, ou seja, dependendo de um referencial, visto que para cada referencial o sistema de coordenadas e a velocidade podem ser diferentes. Já o referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. O referencial pode ser entendido como um ponto de vista de um observador colocado em um determinado local no espaço. Em outras palavras, a trajetória é o conceito relativo e é o caminho seguido pelo seu movimento, tá bom? A trajetória pode ser classificada em dois tipos, como vocês vão ver agora nas imagens. Temos a trajetória curvilínea, que é meio que uma curva na trajetória, como mostra na imagem, e a retilínea. Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho do conceito de trajetória. Imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma trajetória retilínea, horizontal para a direita. Repetindo, retilínea, horizontal para a direita. A saltar e deixar o movimento acontecer naturalmente. Qual a trajetória do paraquedista até chegar ao chão? A letra correta é a letra E.
porque, como diz no enunciado, ele se movimenta em uma trajetória retilínea horizontal para a direita. Então, a letra correta é a letra E, porque a trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a direita. O que é função horária do espaço? Quando observamos um objeto que se movimenta, notamos que sua posição se modifica com o passar do tempo. Dessa maneira, temos uma fórmula ou função que relaciona matematicamente os espaços S desse objeto com os instantes correspondentes T e chamamos isso de função horária do espaço. Essa função é utilizada quando a velocidade do móvel é constante, ou seja, seu movimento é uniforme, onde S, espaço, S0, espaço inicial, V, velocidade do objeto, e T, que significa tempo. Com essa equação, conseguimos saber em qualquer instante de tempo a posição S do móvel. Mas para isso temos que saber o valor de S0, espaço inicial, e a velocidade. A função horária do espaço permite localizar um móvel em qualquer instante que se movimenta com velocidade constante, desde que o espaço inicial e sua velocidade sejam conhecidos. Em uma súbita, por exemplo, o motor será acelerado para que a velocidade do carro mantenha-se constante. Também podemos dizer que a função horária do espaço é uma função de primeiro grau que fornece a posição de algo que esteja realizado um MRU, movimento retilíneo uniforme, em função do tempo. Na equação 1S é a posição para o instante de tempo, T, só a posição em relação à origem no início da contagem do tempo, e V é a velocidade. Velocidade escalar média é a medida de rapidez com que a posição de um móvel varia. A velocidade escalar média pode ser calculada por meio da razão entre a distância total percorrida pelo móvel e determinado intervalo de tempo. A unidade de medida da grandeza velocidade, segundo o SI, é o metro por segundo. No entanto, outra unidade amplamente utilizada para essa grandeza é o quilômetro por hora. Velocidade média é definida como razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo em que ocorreu o movimento. Nesse sentido, a velocidade média trata-se de uma grandeza vetorial, diferentemente da velocidade escalar média, que é um caso particular da velocidade média. Nesse tipo de caso, o movimento é descrito sem levar em conta sua direção e sentido. Para tanto, assume-se que o deslocamento ocorre exclusivamente em linha reta, sem que haja mudanças no sentido do movimento. A seguir, é possível observar a fórmula presente na velocidade escalar média, uma questão bem simples e compreensível. 2/3 de uma viagem de 600 km são percorridos em uma velocidade média de 60 km por hora. Para que a viagem seja completada com velocidade média de 80 km por hora, em quanto tempo o restante dela precisará ser percorrido? A. 2 horas e 30 minutos. B. 3 horas e 20 minutos. C. 4 horas e 10 minutos. D. 5 horas e 40 minutos. E 6 horas e 15 minutos. De acordo com o enunciado, 2/3 de uma viagem de 600 km, 400 km, foram percorridos com velocidade média de 60 km por hora. Nesse sentido, vamos determinar qual foi a duração desse trajeto. E em seguida vocês podem ver uma imagem explicativa. Depois de saber o tempo de duração do trajeto, é possível determinar o tempo total de uma viagem. Uma vez que o percurso de 600 km deve ser percorrido com a velocidade média de 80 km por hora, esse tempo máximo deve ser de. Por meio desse cálculo, descobrimos que para manter-se uma velocidade média de 80 km por hora, a viagem deveria ser feita em um tempo de até
30/4 por hora. Depois disso, calculamos a diferença entre o tempo total da viagem e o tempo gasto durante os 2/3 iniciais dela. E encontramos o total de 200 minutos. Em seguida, multiplicamos o resultado, medido em horas por 60, resultando em tempo restante de 3 horas e 20 minutos. Obrigado pela atenção.